pessoal! Estamos começando mais um Decorar, que essa semana a gente continua com o assunto lá da semana passada. E agora, me formei. Uma convidada pra lá de especial, num lugar pra lá de especial também. Sempre que a gente tem uma oportunidade, né, Bia, nós voltamos pra nossa casa. Tem aquele ditado, né? O bom filho a casa torna, é isso? É isso, sempre volta às origens. Só pra reforçar algo aqui, da última vez que a gente esteve aqui, da última vez até que o Decorar que gravou com você, Adriana. Sim. Daquela vez você era professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e hoje, 3 pontinhos, você termina. Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifil. Isso é outro ponto bacana. A antiga FIU hoje é um centro universitário. Isso é muito bacana, né? Sim. Você vê o crescimento de uma instituição dentro da cidade, formando profissionais que vão entrar no mercado de trabalho. E esse é um tema que a gente vai falar hoje, que é justamente do formando. Aquele que passa 5 anos aqui dentro da faculdade, pela mão da Adriana também. Também. Continua dando aula. Além de coordenadora, sim. professora. Não tem como a gente ficar longe, né, do aluno, porque é esse contato com o aluno que a gente vai conseguir perceber a necessidade dele. A gente não consegue organizar um curso se a gente não ter esse contato com o aluno, né? Não é só impor um aprendizado, mas sim também buscar com ele esse entendimento das necessidades atuais dele, né? Mesmo porque o aluno de hoje é um aluno de uma geração diferente, né? Uma geração diferente de nós mesmos professores, que nós estamos numa geração intermediária, né? O ensino lá do passado, que vem com a Revolução Industrial, e hoje nós estamos numa nova revolução, que é essa revolução da internet, dos aplicativos, de toda essa tecnologia nova. Então nós temos uma geração diferente, então esse contato com o aluno ele é muito importante. Então eu, como professora, como o profissional do ensino, eu não vejo a melhor maneira, né, de educar, de ensinar, de qualificar uma pessoa se eu não tiver esse contato direto, né, com ela, tá? Para entender essas necessidades. Isso eu acho que não é só para arquitetura, isso é válido para todos os outros cursos e estendendo ainda para a vida, né? Para a vida, isso. Pra 5 anos de formação. Porque houve uma mudança muito, né, rápida e brusca em relação a esse jovem de hoje, né? Então, o que você espera desse pessoal que está se formando hoje? Como que você vê os novos arquitetos ingressando hoje no mercado? Os próprios alunos aqui da FIU? Eu vejo eles com grandes possibilidades, uma vez que as teorias, né, ao ser repassadas, elas são repassadas com grande embasamento, tá? E esse aluno, ele tem que absorver essa teoria, mas utilizar para essa realidade atual dele, de estar envolvido nessas novas tecnologias. Eu vejo assim que a arquitetura, ela ganha ela já tem um amplo, como que eu posso dizer? Uma ampla maneira de atuação, ela tem muitas atividades envolvidas, muito grande nesse campo de atuação. Isso ao considerar a arquitetura a partir desses princípios, né, norteadores de ensino que vem lá desde a Bauhaus, considerando isso. Hoje, ao envolver todo esse conhecimento nessa questão tecnológica, né, os aplicativos, internet, essas novas situações que a gente tem, da utilização de drones para visualização de tantas coisas, eu vejo outro leque se abrindo em função dessas tecnologias. E que esse profissional ele tem que estar atento a isso, né? Sempre que a gente conversa com você, eu ia ficar encantado que a gente para. Os dois assim. Eu tenho até medo do jeito que nosso rosto fica na câmera, porque a gente Que bom. fica com cara de bobo, assim, olhando. Aproveitando esse Que leque de história mesmo,
a arquitetura, ela existe desde a necessidade do ser humano de ter um teto. Sim, de um habitat. E de planejar o lugar que ele vai ficar. Hoje, um curso de arquitetura, ele é em média de 5, 6 anos, dependendo de cada instituição. Sim. Vamos se basear aqui pela Unifil, 5 anos de graduação. Nesses 5 anos, a gente falou de bagagens. A gente tem um leque muito grande de matérias das mais variadas modalidades. Então a gente está aqui desde questões psicológicas, tecnológicas, empreendedoras, artísticas. Então assim, o que a gente vai aprendendo é um pouco de cada coisa, para depois que você se forma ter outro leque muito maior de opções que você pode seguir. Isso. Então, quando a gente fala do profissional arquiteto entrando no mercado com toda essa bagagem, estudando 5 anos, não é um curso de extensão, não é um curso que você fez ali, não, são 5 anos da sua vida. Sim. Normalmente aqui, eu vou usar como exemplo eu e a Bia, você entra aí numa fase de adolescente, sai numa fase pré-adulta e já tem que definir sua vida inteira. Você sai com uma bagagem, só que às vezes você é inseguro. E Sim. insegurança não é sinônimo de não saber fazer. E é esse... Que daí não tem a bagagem suficiente para dar o pontapé inicial. Mas aí é só insegurança, não é que eu não sei fazer. Porque o conhecimento está ali, né? Ele está no indivíduo. E o indivíduo, ele se sente inseguro de se posicionar, né? Isso também está muito relacionado à geração atual. Está muito relacionado também à geração atual. E ele sente essa dificuldade. Só que existe caminhos para solucionar isso, né? A princípio, detectar qual que é a sua principal habilidade. Porque eu tenho nichos e nichos de mercado, né? O que você falaria hoje para quem está se formando, para quem quer entrar em arquitetura? A arquitetura não é só design de interiores, que é o mais conhecido. A gente até brincou na gravação passada, que é um dos leques que todo arquiteto acha que deve fazer. Acabei a arquitetura, vou fazer design de interiores, e não é só isso. É o mais popular, assim, que... Sim. O que você fala assim? Também tem iluminação, também tem muitas coisas. O que você... Sim, eu até vou pedir licença até para corrigir essa palavra designer de interiores. Por quê? Hoje o designer, ele é um profissional, né? Existe um curso de designer, né? E até, se eu não me engano, já existe até um conselho para ele, né? A ABD, isso. Nós, arquitetos, nós somos especialistas e isso cabe só a nós, que seria arquitetura de interiores, né? Então, a nós cabe tanto esse trabalho de interiores associado a uma questão estrutural que é inerente à profissão da arquitetura, né? Então, o que acontece? A princípio, o aluno, ele vê nisso um nicho de mercado, mas não existe só esse nicho de mercado, né? No curso de gestão que eu cheguei a ministrar aqui mesmo na Unifil, vai ter de novo, não vai? Eu acredito que sim, estou trabalhando para isso. Sobre gestão de escritórios de arquitetura, uma das primeiras questões que a gente aborda é exatamente definir esse nicho. O que seria esse nicho? A princípio, a gente tem que gostar muito de fazer algo. Não dá pra gente trabalhar se a gente não gostar de fazer algo. E como que a gente descobre o que a gente gosta, às vezes o que a gente nem conhece? Eu vou até cortar você, Adriana, porque isso não é nem depois que a gente se forma. Isso seria viável até na parte de estágio. Na hora que você começa a fazer estágio, não preciso me formar para saber que nicho de mercado que eu vou querer atuar. Não é depois formado. Por isso que a atividade de estágio ela é muito importante. Seja ela remunerada ou não, né? É você se lançar nesse meio
para buscar essa afinidade, para buscar essa compreensão de mercado, para buscar esse entendimento. O que faz o profissional de arquitetura? Como que esses profissionais de arquitetura atualmente estão trabalhando? Quais seriam esses possíveis nichos, né? Eu posso me especializar em interiores? Posso, mas eu também posso ter uma aptidão para trabalhar em canteiros de obra e formar um escritório onde eu vou dar apoio a outros profissionais de arquitetura construindo ou direcionando obras. Mas para isso os próprios arquitetos eles precisam ter consciência que o colega profissional não é um concorrente. Um concorrente, ele tem que ser um aliado, isso. Porque hoje o mundo, ele se estabelece a partir de compartilhamento. Mas Exatamente. essa faz parte da nossa terceira revolução industrial, que é a rede compartilhada. O compartilhamento isso. De espaço, o compartilhamento de dados, o compartilhamento de tudo. De tudo. Tá? Isso faz parte da gente. Isso é muito interessante, saber que um arquiteto ele pode prestar serviços para outros arquitetos sem ser concorrente. Bom, gente, é isso. Já já a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco e agora eu me formei. Vamos voltar no nicho. Aproveitando o gancho. Aproveitando o gancho. Isso, do nicho de mercado de trabalho. Voltando a falar de nicho de mercado, né? Quando a gente fala em arquitetura, esse leque ele é muito amplo, né? Eu posso estabelecer um trabalho, vou trabalhar especificamente com arquitetura comercial. Eu estabeleci um nicho, né? Ou arquitetura industrial, estabeleci um nicho. E com base... arquitetura até de joia, né? Sim, nós temos de... Tem pessoas que não sabem que são, às vezes, grandes arquitetos que fazem essas grandes joias. Que é o objeto, né? o desenho do objeto, né? Então eu posso estabelecer, olha, eu tenho uma aptidão, uma afinidade maior com o desenho do objeto. Eu me encontro, eu consigo estabelecer conceitos, né, mais facilmente ao desenhar o objeto. Então eu posso trabalhar com isso. E estabelecendo esse nicho de mercado, eu consigo facilmente direcionar aonde está esse meu mercado. E aí estabelecer um marketing para esse mercado, né? Então acho que a primeira coisa que o aluno de arquitetura, mesmo dentro da faculdade, tem que começar a perceber aonde eu encontro, né? Porque considerando todo o curso, aonde eu encontro caminhos para minha atuação. Quando a gente fala já falamos de espaço compartilhado, de viver essa era de compartilhamento e saber que um profissional pode prestar serviço para outro profissional da mesma área, falando dos vários nichos de mercado, desse leque de opções. Isso é bem interessante para aquele profissional que está se formando, está entrando no mercado de trabalho e não sabe se ele vai querer entrar no mercado de trabalho sozinho, se ele vai querer montar uma sociedade, se ele vai montar uma sociedade com mais um amigo, com mais dois. Isso é interessante a partir do momento que você tem um autoconhecimento sobre quais são suas virtudes e qual é o seu talento dentro da área. Então eu sou arquiteto, mas o meu talento é em tal área da arquitetura, eu me dou bem nessa área. Se isso foi desenvolvido num estágio, ou se foi desenvolvido com uma conversa com outro profissional que já trabalha na mesma área que eu quero atuar, independente. Eu acho que o primeiro passo da pessoa que se forma e escolher o que ela vai fazer da vida é justamente olhar para dentro, ter esse autoconhecimento. Foi algo que a gente até falou com a Ludmilla no programa passado, de saber, eu tenho tais virtudes, eu sou bom nisso aqui. Talvez você consiga se vender no mercado de trabalho somente com aquilo. Eu vou prestar esse tipo de serviço e para o que eu quero eu vou entrar no mercado sozinho, vou montar meu escritório, vou fazer isso.
Por outro lado, eu posso ser bom em interiores, vou me especializar em interiores e vou vender esse produto no mercado. Só que o meu colega, ele é bom em estruturas, ele vai se especializar em estruturas e vai se aliar junto comigo no espaço compartilhado e juntos vamos oferecer um serviço diferente no mercado de trabalho. Eu tô falando isso porque, assim, quando você se forma, uma das suas dúvidas, apesar da insegurança, é saber como você vai se vender no mercado. Depois que você se vende no mercado, se frustrar é muito fácil. E o indivíduo de hoje, por questões até mesmo da tecnologia, ele não sabe lidar com a frustração. Talvez, isso eu converso bastante assim com a minha mãe, a mãe da Bia, as pessoas mais velhas, e elas falam, antigamente a gente sabia lidar com frustração muito mais fácil do que o jovem hoje não sabe lidar. Sim. E frustração é um problema. Depois que você escolhe o nicho de mercado, depois que você escolhe se você vai ter sociedade ou não, ou se você vai ser empregado. A frustração é algo muito grande. Como que você alinha isso como professora e coordenadora e como profissional que atua no mercado de trabalho também? Saber administrar entender a cabeça do jovem e administrar tudo isso. O que eu posso dizer para o jovem que está se formando é o seguinte: nós temos todas essas ferramentas tecnológicas, elas estão aí para nos ajudar, para nos orientar, né, para contribuir, tanto de maneira a atuar com a arquitetura, como produzir o marketing para a arquitetura. Agora, o que esse jovem tem que tomar muito cuidado é que o que acontece nesse marketing atual, ele tem uma velocidade, ele tem uma rapidez muito grande de mostrar para esse jovem realidades que às vezes ele faz um comparativo com o que está acontecendo com ele. E a vida atual, muitas vezes, a vida profissional desse iniciante não tem essa velocidade, né? E é onde acontece a frustração, porque ele começa um processo de comparação. Olha, mas o meu amigo ali, ele está postando a imagem, olha, já fez 2, 3, 4 projetos. E na realidade, o marketing ali, às vezes 3 projetos é uma produção que aconteceu dentro do escritório, mas que não foi construída, e uma está sendo construída, edificada. Ou às né? vezes mesmo é só estudo. Um estudo que ele fez para promover o seu marketing. Então, essa frustração, ela pode estar diretamente relacionada a isso. O que acontece é que a arquitetura, por mais que ela esteja voltada a 2019, quase 2020, ela continua tendo alguns posicionamentos no mercado que é de 15, 20 anos atrás. Eu tenho um tempo hábil para me posicionar no mercado de trabalho. Né? E isso caminha até 8 anos. Em 8 anos eu tenho que me posicionar no mercado de trabalho. Então eu preciso de persistência. Eu preciso definir esse nicho e falar, é isso que eu quero. Eu preciso olhar para frente e dizer, esse é meu objetivo. Eu não posso dar ouvido a pessoas negativas. Eu não posso dar ouvido àqueles que falam, não, você não vai conseguir. Porque você tem todo o repertório. E essas pessoas existem. Existem, essas pessoas elas existem. Esse mercado, ele é assim. Esse mercado, ele é competitivo. E é a competição que vai fazer isso com você. São esses competidores. E quando você não souber ou tiver dúvida, você tem que saber que você tem a quem recorrer. A recorrer. É o que eu sempre digo. A gente sempre volta. Sempre volta. É que eu falo para vocês, voltem, me procurem. Por quê? Tem o primeiro problema. Se vocês tiverem a humildade de retornar, eu fiz isso no meu começo. Sabe o que eu acontece? Sempre retornei aos meus professores. A troca, justamente a troca. Nós temos o problema, nós sabemos para quem recorrer. A gente vem até aqui. Para outro que tem o mesmo problema, talvez, aí ele pensa, nossa, o Ale e a Bia estão aqui mais perto de mim, eu vou. É aí que eu pedi ajuda. Sim, eu recorri, agora eu posso ajudar, eu vou ajudar também. Eu acho assim, que uma coisa que a gente já falou até com a Ludmilla é quando você ajuda alguém, você aprende mais do que isso é uma troca. Isso é a vida, né? É a vida.
É a vida, é uma troca da vida. E eu né? entendo assim, que se quando as pessoas vêm que nem vêm dentro do nosso escritório nos perguntar, ai, me ensina isso, como vocês fazem aquilo, não sei o que. Gente, é tão gratificante, porque se ela tá vindo Sim. perguntar, não é questão que a gente saiba, mas é questão que ela confia. Confia que ela tá em nós. vendo uma segurança em perguntar isso pra você. Mesmo que a né? gente virar pra ela e falar assim, então, eu não sei, vamos procurar Vamos procurar junto, exatamente. O nosso tempo está acabando aqui para esse bloco e eu vou finalizar esse bloco agora falando algo que não está no nosso roteiro aqui. É bem interessante a gente saber dessa questão de troca e como a troca não só acontece da nossa instituição para outra instituição. Eu falo isso assim, de nós lá dentro do hangar pedir ajuda aqui na faculdade para profissionais ou outros alunos ou outras pessoas virem até a gente. Eu falo que o conhecimento que a gente tem, essa troca, vai do nosso pessoal para o nosso profissional junto. Eu era uma pessoa, a Adriana me conhece, ela não vai deixar mentir. Quase que egoísta, que achei que eu ia dominar o mundo sozinho. Quando ela me viu montando Sociedade Cabia, eu tenho certeza que lá no inconsciente dela falou assim, não vai dar certo porque ela é egoísta. Ele vai sozinho, ele não quer dividir. Isso. E aí, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Eu queria ter todos os méritos sozinho, mas não era que eu talvez queresse os méritos sozinhos, mas a gente não é capaz. Eu não tenho as 21 virtudes do ser humano dentro de mim, infelizmente. Se alguém tiver as 21 virtudes dentro de você, essa pessoa é a pessoa. Infelizmente eu não tenho. Tem aí 4 ou 5 mais desenvolvidas, que se completam com mais 4 ou 5 da Bia desenvolvida, que se completam com outro, que se completa com outro, e junto a gente chega longe. Sim. Eu acho que é isso que faz o diferente. Sim, porque nós, seres humanos, nós estamos num processo de desenvolvimento. Então nós temos aí a nossa vida. Se a nossa vida útil for 80 anos, nós temos 80 anos para tentar, né, galgar todas essas virtudes. Eu posso não chegar na 21, né? Mas que eu chegue na 10ª, na 12ª, só que para mim chegar na 10ª e na 12ª, já dizia Le Corbusier, lá na arquitetura modernista, é o trabalho em grupo. É o trabalho em grupo. Né? É o compartilhamento dos saberes, vai exigir mais disciplina, né? Tudo se torna mais rígido, não acontece as brigas em grupos, por quê? Porque um exige um pouco mais a disciplina daquele, você está indisciplinado, você não fez isso, você não fez aquilo. Mas é exatamente essa relação que estabelece o crescimento do ser humano. Exatamente. Então a gente já tinha lá atrás os nossos antepassados falando sobre isso. Né? Que vocês cansaram de ver comigo em História da Arquitetura Moderna, Le Corbusier, que defendia o trabalho em grupo. É isso. Pessoal de casa, aguenta aí rapidinho, a gente volta já já. Voltamos para o último bloco. Vamos dar uma geral para finalizar esse assunto. Todo arquiteto deveria viver 200 anos. Sim. Os 100 primeiros para estudar e aprender e os outros 100 anos para aplicar tudo que ele aprendeu nos 100 primeiros anos. Será que seria suficiente? Renzo Piano. Essa frase dele mostra um pouco de tudo que a gente está falando. Recém-formado, compartilhamento, o profissional que não consegue abraçar o mundo sozinho, Sim. Procurar suas virtudes, entender. Esqueci mais alguma coisa para esse resumo de produção? Não, acho que seria isso. Só que aí a gente fala da troca. Quando a gente estava em sala de aula, vou usar exemplos aqui reais. Quando a gente estava em sala de aulas, em vários momentos, a Adriana já fez isso com a gente, de contar experiências profissionais que duraram 5, 6 anos. Sim. Se com você durou 5, 6 anos, talvez por causa de um detalhe, se eu tivesse colocado isso aqui, eu não precisaria ter me arrastado por 3, 4 anos. Se eu tivesse feito isso aqui diferente, eu teria conseguido finalizar muito antes do que eu finalizei. Sim. São experiências como essa que prolonga a nossa idade profissional. Sim. Assistindo o filme esses dias, eu até perguntei pra Bia, eu perguntei pra ela, quantos anos você acha que você tem? Eu não acho que eu tenho a idade que eu tenho.
E é justamente disso que a gente fala. Eu ganhei 5 anos com a Adriana, ganhei 5 anos com o professor Coral, ganhei mais 5 anos com o Médici, ganhei mais 5 anos com fulano, 5 anos com... Aí fui na loja, ganhei mais 5 anos. E aí, eu já tenho aí 55 anos só de experiências que eles contaram e passaram pra gente. E eu acho que se a gente for colocar em prática o que Renzo Piano falava, porque se for pôr em prática de fato, ninguém vai viver 200 anos e ficar 100 anos estudando. Mas eu acho que seria isso, de associar os anos de experiência seu com os meus e saber levar isso ao ponto. Então até uma brincadeira para todo mundo se organizar e colocando um caderninho aí. Ganhei mais 5 anos aqui, ganhei mais 5 anos eu me sinto com 150 anos. 150? Com mais 50 ser vivido, segundo o Renzo Piano. Eu acho que eu tô nos 50 ainda, 52. Ai, 50 é muito pouco pra você viver. Você eu preciso viver mais, né? Então eu vou quebrar a meta de Renzo Piano. Isso. Porque eu me sinto ainda muito útil e muito aprender também. Aprender muito, sim. Ainda. Mas preciso fazer muito ainda para nesse fazer, porque eu acredito que é o fazer, né, que te leva ao aprendizado. Porque ao fazer, você envolve muita gente, né? Envolve. Ao fazer um projeto, ao fazer uma edificação, ao fazer... Então você começa a viver a vida de muitas pessoas, né? Eu estou iniciando um fazer dentro de uma universidade, a partir de uma gestão. E todo novo projeto, todo novo cliente é um novo aprendizado. É uma nova experiência, né? E eu estou hoje eu estou vivendo uma nova experiência, né? É uma posição diferente. Então eu tenho quantas pessoas envolvidas, os meus alunos, os meus professores, a direção, os meus funcionários. Eu preciso de todos os funcionários. Você aprende com todo mundo, né? Eu preciso até da moça que faz a faxina, tem hora que eu preciso dela e ela me socorre e eu tenho ali um aprendizado. Né? É tudo então, na vida. É tudo. É bastante interessante a gente pautar aqui que 2 programas, o primeiro com a Ludmilla e agora esse segundo programa do E Agora Me Formei, não são suficientes para a gente conseguir tirar todas as dúvidas de um recém-formado. Não. A gente sabe que o leque é muito grande, a gama é muito específica de cada item, de cada nicho de mercado que a gente vai seguir. A gente até acaba fazendo um repertório aqui e não acaba seguindo, porque assim... Não dá tempo, porque a gente fala, vai ser uma resposta rápida. E não é. Não é. Tem muitas implicações. Quando a gente fala disso. A gente começou o programa, eu fiz um resumo aqui do que a gente já tinha falado. Falar de gama, falar de nicho de mercado, falar de leque de opções é vasto. Mas aí, se a gente for prático, se a gente pegar e jogar a pergunta na lata, e agora me formei e quero montar o meu próprio escritório. E aí? E aí? Eu acredito que você tem que começar, né? Que o medo ele não pode ser imperativo. Se eu tenho alguma insegurança, procure um amigo, comece a trabalhar com um amigo, né? Aí entraria a pós também, se eu não tiver um amigo? Sim, eu acho assim, cursos de extensão vai ajudar a romper, né, esse bloqueio. Uma pós-graduação, que ela não precisa ainda ser num nível de estrito sensu, que seria o mestrado, porque o estrito sensu, o mestrado, ele vai direcionar já para uma área acadêmica. E às vezes não é aquilo que o profissional anseia. E eu também não acredito que um aluno, ao se formar, já deva se estabelecer no estrito sensu no mestrado. Eu acho que ele tem que ter contato com o mercado, porque dentro da academia, posteriormente, ele vai contribuir melhor com atividades práticas, né? Ele vai ter esse entendimento de mercado. Então, eu acredito que, a princípio, cursos de extensão, né? Cursos, às vezes, até a longa distância, se você não tem muitos recursos hoje para buscar, vou para tal cidade fazer um curso X ou Y, nós temos N situações na internet
que dá para ser cursada, tá? Nós temos situações de pós-graduação. Aqui na Unifil, nós temos a nossa pós-graduação. Já está funcionando. Já está funcionando. Nós temos N situações que vai favorecer ao rompimento dessa situação de medo, de dúvida, né? E possibilitar que esse aluno ele se lance no mercado, tá? Eu acho que seria um dos primeiros caminhos. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta no particular para todos os arquitetos que eu conheço, seja em qualquer lugar da vida. O que não pode faltar num arquiteto? Sei que é vasto, mas o que não pode faltar? Espírito empreendedor. Nós precisamos atualmente no arquiteto não só que ele carregue todas as teorias da faculdade. As teorias elas são necessárias para fundamentar a boa prática da arquitetura, né? Mas eu preciso que o arquiteto tenha espírito empreendedor. Nós não estamos hoje no mercado de buscar um emprego e ficar como no passado, 25 anos dentro de uma empresa. Isso não existe mais. O que vive a nossa geração. Mas você é adepta ainda de que existe uma balança. Que eu, por mais que eu tenha o meu lado empreendedor, eu ainda tenho o meu lado humano artista. E que eu tenho que manter um equilíbrio. Um equilíbrio, mas exatamente. O que é ter o espírito empreendedor na arquitetura? É você não perder os seus princípios. É você não perder a sua essência de formação. É você criar subsídios empreendedores para esse novo mercado sem se deixar levar por um mercado que muitas vezes pode te consumir, te engolir, né? Então que prevaleça a essência, a boa prática da arquitetura. Certa vez um professor meu e da Bia falou pra gente assim: e um arquiteto não pode faltar nunca repertório. Sim. Isso vale para o recém-formado, isso vale para o profissional de 5 anos, de 10, 15, 20, 30, 100 anos como respiano. Repertório. Eu adquiro repertório como? Através de conceitos, através as teorias, os conceitos, o seu próprio eu. Quantos arquitetos, os contemporâneos que se destacam hoje como grandes empreendedores, Norman Foster, Renzo Piano, Tadao Ando, não sei se foi Mies van der Rohe, todos eles, Frank Lloyd, todos eles vão buscar esse repertório dentro de si mesmo. Eles pegam todas essas teorias da arquitetura, eles pegam todos esses conceitos que são lhes ensinado e vai buscar no seu eu algo para criar o seu próprio repertório, para fazer esse diferencial. A gente lembra nos nossos estudos, Tadao Ando, ele era boxeador, ele era carpinteiro, né, de criança, fez a primeira casinha na árvore, né, uma casinha de madeira, e a partir do boxe, ele vê na dimensão do tatame uma forma de conduzir isso para a produção da forma do concreto armado, e ele acaba por criar um partido arquitetônico único dele, né? Então ele tem a facilidade de produzir a forma de madeira, porque quando criança ele era carpinteiro. Com o boxe, ele busca na dimensão do tatame, no desenho do tatame, uma nova versão para a utilização do concreto armado aparente, né? Então ele busca um repertório. E ele se é um diferencial. E às vezes a gente não sabe, a gente fala, vou buscar repertório só dentro da arquitetura. Não é dentro de você. Às vezes as coisas que estão ao nosso redor é tão maior do que está dentro da gente. Frank Lloyd vai buscar na sua vida de infância no campo, né, essa relação com a natureza e introduzir nas casas das pradarias. O arquiteto ele tem que ser observador, ele tem que olhar para o íntimo dele,
ele tem que saber reconhecer os seus medos, as suas sombras, tem que saber pontuar as suas virtudes, tem que saber que ele não vai conseguir fazer tudo sozinho e que o grupo e o compartilhamento ainda é a melhor opção na nossa sociedade atual. Sim. E de que em algum momento da sua vida ele vai ter que ter um pontapé, seja depois de formado, seja depois de um ano, de 2, mas isso você só vai conseguir a resposta na hora que você olhar para o seu eu e saber o seu limite. O relógio biológico de cada um corre em tempos diferentes. E cada um tem que saber o seu tempo e a sua maneira de agir em relação a depois de formado. Troca de experiência eu acho que é sempre bem-vinda, troca de informações, cursos de extensão, pós-graduação, ou até mesmo aquele contato do tete-a-tete de um profissional já formado há mais tempo. Sim. O assunto é muito vasto, 2 programas não seriam suficientes e eu acho que cabe a gente deixar nossas redes sociais aqui, receber dúvidas, perguntas, a Adriana dentro de sala de aula, a gente no escritório e se reunir mais vezes para falar desse assunto que é muito importante. E agora me formei. Sim, e eu acredito muito que grupos de estudos devem ser criados entre esses profissionais, entre esses alunos e continuar debatendo a arquitetura, não ter vergonha de mostrar, olha, eu tô tendo problema com isso, como solucionar, como que você resolve, como que você não resolve. Às vezes a maneira que o outro sabe é tão mais simples, não que você não saiba, mas às vezes a forma dele chegar cria essa diferença, faz a diferença, porque às vezes ele só não está enxergando um pequeno detalhe que o outro enxergou, que é o trabalho em grupo. Adriana, deixa a sua rede social, seu contato. Adriana R. Guarnieri. E o celular? 14 997 94 0061. O meu é @bpavan. O meu é @euale.t e o nosso é Angaro59. Bom, hoje eu queria fazer em especial um agradecimento para a Nath, que fez meus cabelos, que eu amei. Eu não vou mandar especial pra ninguém hoje. Nem eu. Vou falar que eu tô muito feliz de estar aqui na FIU, tô muito feliz de conversar com você, Ale. Adriana. É sempre bom a gente ter palestras em conversas aleatórias. Então a gente encontra a Adriana na rua às vezes e ela já dá uma aula pra gente de 5 minutos ali e a gente leva pra vida. Adriana, saiba sempre que a gente vai ter uma gratidão imensa, eu falo isso por mim, pela Bia, uma gratidão imensa e sempre por você, mesmo agora você sendo coordenadora, uma vez professora sempre vamos chamar você na rua de professora e sempre vamos ter esse carinho e agradecimento para você. Mas eu tenho um imenso carinho por vocês, porque não pensem vocês que só porque eu sou professora, né, que eu também não aprendo e aprendo demais com vocês. O Ale principalmente, né, no princípio a gente tinha uns arranca, né, mas assim, eu olhava pro Ale e falava, não, mas eu preciso encontrar uma forma de acessar esse garoto. E, no entanto, eu aprendi muito com você, né? Tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho. Eu sei o quanto você trabalha desde antes da faculdade. Cheguei a ver muita coisa. Tenho uma admiração imensa. Estou muito feliz pelos dois. A Bia, o crescimento que ela teve na faculdade. Isso é comentado por todos também aqui dentro. Que é um orgulho para nós, vocês estão sendo um orgulho muito grande para a Unifil, tá? Para a nossa instituição, e vocês não sabem. Tchau, pessoal, a gente precisa dar um abraço aqui na Adriana, a gente não vai aguentar finalizar o programa.